Glória a Deus. Aleluia. Vamos observar bem, porque é algo que tem tudo a ver com a vontade de Deus, a perfeita vontade dele sobre nós. Algo tremendo que Deus ele tem feito para o povo. E uma coisa que nós temos que estar atentos, porque muitos estão se corrompendo. Já adora quando o povo de Deus se corrompe, né? Sabe que Deus tira as mãos para abençoar. E foi lido muitas coisas aqui. Aleluia. Nós vamos entender. É uma palavra que eu já ouvi, mas você vai ver como é. Como Deus vai falar. Claro, com a minha voz, mas a palavra vem dele, não som do Espírito Santo. E no poder que é o nome de Jesus para a nossa vida. Vamos estar muito atentos. Aleluia. Muito atento mesmo. Aleluia. Senhor, tudo para a tua glória. João 8, vamos para o versículo 31. Aleluia. Versículo 31. Louvamos e agradecemos ao Senhor da glória, como Ele tem cuidado de nós, as palavras que o Senhor tem trago para nós, para nos ajudar. Então vamos, quando a palavra de Deus é ministrada, você tem duas coisas a fazer. Uma é receber, e tem outras que não é receber. Presta bem atenção no que eu quis dizer. É que tem pessoas que recebem e tem pessoas que não recebem. Não tem como eu mudar a história. A palavra é ministrada, tem duas opções suas: ou receber ou não receber. E olha, observa bem como vai ser a palavra de Deus, com tudo que já foi feito aqui na frente, e para todos nós que estamos aqui a ouvir a palavra de Deus. Nós não temos que pensar, é para fulano. Não, fulano não está aqui, então somos nós, então é para nós. Amém? Aqueles que estão vão receber, amém? Vão adquirir algo muito precioso de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz. Primeiro aqui já está mostrando que só há um Salvador. Não adianta ninguém mudar a história, porque só há um Salvador. Quem falar para você coisa diferente, você já sabe que não deve acreditar. Você tem que seguir a verdade, porque só há um Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo o Senhor. Amém? E se vocês estão aqui, eu creio que vocês acreditam, senão não estariam aqui. Agora, dentro de nós tem coisas para ser mudadas. Olha só, é tão interessante. Se você for observar, quando você aceita o Senhor, muitas coisas já vão saindo aos poucos. Mas já observou, vamos falar o mundo em geral, como tenta enfiar tantas coisas. Enquanto Deus está tirando, o mundo quer botar mais em cima de vocês. De uma forma ou de outra, Ele quer botar pelo ouvir, pelo ver. E isso está ligado à visão, voz, tudo que você vê. O ambiente que você anda. O que tu vê, o que tu assiste. Tudo tem a ver com o que Deus tem a ver para a nossa vida. Porque Deus ele vai mostrando o que é e vai apontando o que não é. Amém? Olha a palavra. Vai dizer, ao ouvir a palavra, observa bem. Aleluia. Quando Jesus tratava dos judeus, ele veio para os judeus, nós somos como gentios, mas nós se achegamos a Deus. Quando a pessoa se achega a Deus, Deus não afasta a pessoa. Não. Quando vocês buscam a Deus, vocês vão encontrar Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que estar atento a essas coisas. O cuidado maior é com o nosso inimigo, que se tornou o arqui-inimigo, que é o diabo, que já foi um anjo de luz. Porque a Bíblia nos relata que às vezes ele se aparece como se fosse anjo de luz. Aí está o engano, que ele foi, mas não é mais. Mas Jesus continua sendo o mesmo. Ele veio
mas ele continua sendo o mesmo que antes dele vir já era diante do Pai. Então a gente tem que ter essa certeza. Às vezes chega um engano perto de nós, parece que é, mas não é. Mas aquele que busca o Senhor, aquele que busca a verdade, Deus não vai deixar no engano, vai acabar mostrando e vai ser revelado, porque não há nada oculto ou escondido que não seja revelado, porque o inimigo trabalha dessa forma, mas Deus revela o oculto e o escondido. Por isso que às vezes ele fala aqui, ó, não vai por esse caminho, não faz isso. Ele está revelando o que está oculto, que às vezes a gente nem sabe. Então Jesus disse aos judeus, e hoje quem está ouvindo somos nós. Você vê que a palavra, ela é tão poderosa, viva e eficaz, que ela não perece, ela prevalece para sempre. Vai acontecer, está acontecendo. Ah, mas eu não sou judeu, mas Jesus é o mesmo que é o nosso Senhor e Salvador, né? Então a palavra dele vale muito e não vai parar. Aleluia. Diz assim: hoje estamos nós a ouvir. Disse Jesus aos judeus, aqueles que criam nele. Eu acredito que todo mundo que está aqui, eu acredito que todos aqui aceitou Jesus na sua vida. Se não aceitou, tem uma oportunidade de aceitar hoje ainda, porque tem fôlego de vida, dá para aceitar. Depois que a gente parte para morre, não tem mais, só segue juízo nas nossas vidas. Então ele diz para aqueles que criam nele, olha só, e vocês estão aqui porque acredito que vocês creiam nele, né? Aleluia. Mas ele alerta, ó, vocês que acreditam em mim, que confiam em mim, a gente não fala, a Bíblia não fala, espera no Senhor, aquele que prevalecer até o final receberá a coroa da vida. Olha só o que a palavra fala, olha só, ele entende, vocês que creiam nele, mas tem um detalhe: se permanecerdes no meu ensino. Está lendo aí? Está acompanhando a Bíblia? 31 aí, João 8:31, disse Jesus aos judeus que criam nele, e hoje somos nós que estamos aqui: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você vê que há uma determinação que tem que estar dentro de nós, porque Jesus falou, ele faz a parte dele, mas nós temos que permanecer no ensino, na direção, no que nós temos aprendido, no que nós temos ouvido da parte dele. É necessário que a gente continue e permaneça nessa direção, porque muitos estão desviando e muitos não estão conseguindo voltar. Ainda que alguns voltam, muitos não conseguem voltar. Tem que permanecer, sabe por que é ficar, é ter a certeza, é continuar dentro de você. Não, eu preciso, eu dependo, eu tenho que aprender mais. Não é só depender do perdão, da misericórdia, não, é do ensinamento, do entendimento. Nós temos que ter esse entendimento. É algo tremendo que ele fala, porque se você permanecer, aí tem um porquê. Se você permanecer, tem uma coisa boa que acontece na nossa vida. Porque se você permanece ali, você vai aprendendo daquilo ali que acontecer, vai estar na tua vida, porque você continua ali naquele lugar. Aleluia. Aí ele fala assim, então, aí sim, se você permanecer, ele não fala se você sair, não, ele fala, se você permanecer, então conhecereis a verdade. E a verdade, ela tem um objetivo, ela tem uma realidade. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, não é simplesmente algo assim que é banal, simples, não. Conhecereis a verdade, aí sim, a verdade te liberta. Porque quem vive no meio da mentira, no meio do engano, acreditando que não é, como é que vai se libertar? Se a gente permanecer, aleluia, no ensino dele, a verdade resplandece, porque ele é a verdade. Ele é a verdade. Quem crê ou não crê, ele continua sendo verdade. Porque o nosso Deus é imutável, ele é o que é e pronto. Nós é que precisamos mudar segundo a direção dele, que aí nós vamos mudar conforme ele quer. Se não for segundo a vontade dele, a gente vai mudar conforme o mundo quer. Olha, nós temos observado muitas coisas acontecendo. Aleluia. Nós vamos chegar a um ponto aqui do entendimento, vocês vão compreender como é importante a gente dar ouvido à palavra de Deus. Tem gente que não dá, tem gente que não acredita, tem gente que só recebe o que interessa. Quando Deus fala o que não importa, que não quer, ele não recebe. Mas não é de Deus? Se é de Deus, tu tem que receber tudo que é de Deus.
É igual fala ali, né? Você só quer, é igual Jó. Lembra de Jó e a mulher de Jó? Ué, ele deu tudo, agora manda amaldiçoar o Deus. Loucas tu és, mulher. Só quer receber o bem de Deus, e o que vem de Deus tu recebe é tudo que vem de Deus. Porque Deus tem um propósito que Ele tem para a tua vida. Mesmo quando as coisas parecem ser complicadas, se Deus está no negócio, Ele tem um propósito que no final, pode ter certeza, aconteça o que acontecer, você vai ser mais do que vitorioso. Glória a Deus, aleluia. A nossa vitória maior vai ser aquela quando a gente vai estar na glória, não é aqui não, tá? Aqui tudo é passageiro. Nem pensa, aquele que espera só daqui é um pobre miserável. Porque o que tem de oferecer é lá na glória. Glória a Deus. Que lá traça não come, ferrugem não corrói, o que Deus preparou para nós. Glória a Deus, aleluia. Mas Ele nos abençoa aqui também, para nós andarmos firmados e sendo testemunho desse Deus vivo que Ele é. Aleluia. Então aí, os outros responderam, né? Já viu quando você fala alguma coisa de Deus, vem alguém que vem contra, ou fala alguma coisa contrário? Já deve ter acontecido, né? Acredito que deve ter acontecido. Isso acontece muito em trabalho, às vezes acontece em família, em familiares, às vezes acontece pela vizinhança. Isso tudo acontece. Nós temos que ter ciência que essas coisas acontecem. Para a gente não entristecer o coração, porque a gente entristece, mas quando a gente começa a conhecer a verdade, aquilo vai te libertando e vai te dando mais força diante de situações que acontecem, e situações que ainda podem vir pela frente. Porque eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Aleluia! Como é que dizes que seremos livres? Você vê que o próprio Filho do Altíssimo estava conversando com eles, e eles estavam debatendo contra. Vai ter momento que você vai testemunhar desse Senhor, desse Deus, e pessoas vão contra. Eles vão falar ao contrário, mas você vai recuar ou vai manter o que tu crê acredita? Você tem que manter o que tu crê, o que tu acredita, porque tu depara com toda essa situação. O próprio Jesus se deparou. E olha que aquele povo era judeu, era povo que era abençoado, que Deus usou Abraão e abençoou eles. Fizeram lá multidões. Aleluias. Aí Jesus de novo diz, no capítulo 34, pode acompanhar aí, João 8,34. Disse Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Aí vem: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só, aqui fala algo tremendo. Quem é o Filho do Deus Altíssimo? É Jesus, ele que está falando. Mas ele usou algo natural para explicar o espiritual. Nós observamos aqui que ele falou algo tremendo. Verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Já observou que na época da escravidão, os escravos até iam em casa, era mandado pelos seus senhores, não era? Mas eles ficavam lá, permaneciam, não, eles saíam para lá pela casa lá de fora, eles não ficavam dentro da casa, eles não permaneciam. Mas o filho do Senhor, ele não ficava em casa, que era o Senhor daqueles escravos, tinha um filho. Vamos dizer para aí, o Senhor do céu tem Jesus. Ele fala que o filho continua. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque o filho também tem autoridade. Olha como é tremendo, como Deus vai nos ensinando. E Jesus veio para quê? Perdoar pecados, iniquidade e injustiça. Deu para entender como Ele perdoa e Ele pode nos livrar de tudo isso? Porque se a gente permanecer, nós somos escravos. Aquele que permanece é escravo, aquele que é livre se liberta daquilo. Acontece com as drogas, tem gente que é escravo da droga. É preso, aquilo é escravo, ele não tem domínio sobre a droga que tem domínio sobre ele. Tinha um tempo que ele tinha um domínio no início, mas depois ele perdeu. Então ele se tornou escravo. O escravo faz a vontade daquilo que vem sobre ele. Então nós temos que entender isso.
Quem busca o Senhor, e quando Ele libertar, verdadeiramente você vai ser livre, porque Ele tem o poder para libertar. Glória a Deus. Ah, tem um tempo? Tem. Às vezes a gente vai quer um tempo que seja nosso tempo. Mais engraçado, o tempo que estava longe dele, que ele queria que estivesse perto, ele não se chegou perto do Senhor. Mas quando ele chega, Deus não rejeita. Mas tem um tempo de acontecer as coisas de Deus nas nossas vidas. Então nós temos que estar atento a essas coisas. Aleluias. Aí o filho vem e faz uma obra tremenda. Aí Deus fala assim: eu sei, Jesus falando, eu sei que são os descendentes de Abraão. Olha, vou falar algo para vocês, vou ler aqui para falar algo para vocês. Alguma coisa que acontece com aqueles que são do Senhor. Tu vê que olha que Jesus falou: sei que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Você sabe, vou falar algo para vocês. Tu vê que ele está falando para o povo de Deus, e está a mensagem para nossas vidas, que somos de Deus, que não é da licença de ser, eu não sei, mas acredito que todos sejam. Só que às vezes, mesmo sendo a palavra, não penetra como deveria, como ele quer. Como eu falei, às vezes minha palavra eu não aceito. Não é assim, não acontece? Porque, vai ganhar isso, ou eu aceito. Não, olha, você vai passar por isso, não, eu não aceito. Não é assim que às vezes acontece? Ninguém quer passar por nada ruim, né? Jesus passou, e ele falou para esse povo que a minha palavra não penetra, ou seja, a pessoa não deixa. A palavra está aqui, a palavra é ministrada. Mas quantas vezes ouve a palavra e não deixa a palavra penetrar? Sai daqui, a palavra não entra, ficou aqui, fora. Aí o diabo lá fora rouba, não penetrou, não entrou para o subconsciente. O que é não entrar para o subconsciente? É você não aceitar. Quando você aceita, você tem. Quando você não aceita, você não tem. Pode ter ouvido, mas não tem ela em você, porque você mesmo determinou a não aceitar a palavra de Deus. Por isso que tudo que vem de Deus vem como alimento para a nossa vida. Nós precisamos do que vem de Deus para a nossa vida. Aleluia. Então nós vamos ver algo aqui que ele continua falando. Deixa eu dar um ponto aqui. Você já percebeu, ou você já passaram por isso, você próprio ouviu alguém passando por isso? Quando a gente ministra muita palavra, ou quando até mesmo sendo ovelha que fala muito da palavra, na andança tu vai vendo grandes coisas acontecendo, não é verdade? Ou na sua vida, ou através da tua vida. Você pode ver acontecendo uma pessoa, e pode ser através da tua vida também. A vida da pessoa começa muito bem, né? O primeiro amor, né? O primeiro amor é tremendo. Eu conheci uma pessoa que quando teve no primeiro amor, todo mundo era diabo por ele. Ele esqueceu que ele também veio de lá, que ele também não era do Senhor. A cabeça, né? Claro que lá na frente quebra a cara, né? Ele tinha que ter nenhuma misericórdia que Deus teve dele com os outros, que ainda vão se chegar. Mas uma coisa difícil, a pessoa conhece a luz. Depois, parece que ela não deixa a palavra penetrar, acha que ela é autossuficiente, né? Chega a erguer a cabeça, né? Autossuficiente. E a pessoa soberba, achando que é o tal, na frente precede a queda. Não tem jeito, todos caem. Vai estar lá em cima, vai cair. Quando a gente viu já as pessoas grandes caindo feio, tem uns que nem se levanta mais. É mais fácil, de repente, você pregar por um que está longe da presença de Deus, que ouve o que tu está falando dele vir, do que aquele que ouviu está afastado. Porque ele vai sempre usar a palavra para se defender, para não aceitar o que tu está falando. Isso eu já vi acontecer, já acredito que alguns de vocês devem ver acontecer isso. A pessoa estava, aí vai usar a própria palavra para não aceitar o que Deus está falando para ele aceitar naquela hora. Não deixa aquela coisa penetrar. Ele pega o escudo da própria palavra, ele mesmo está se enganando a si próprio. E acha que é certo. Tem que ter o cuidado e ser humilde. A palavra de Deus fala. Quando Jesus pregou ali, aleluia, tremendamente ele falou sobre os humildes.
Aleluias. O 38 diz assim: eu falo do que vi na presença do Pai. Você vê como é que mostra, se ele está aqui na terra pregando, né? Se usurpou de ser igual a Deus, habitou aqui na terra igual a gente, com osso, carne, né? Mas pelo Espírito Santo ele foi gerado. E ele fala que eu vi na presença do Pai. Para vocês entenderem, então antes dele vir, ele já estava com quem? Com o Pai. Aí eu, tava, ele falou aqui quando veio, eu vi na presença do meu Pai. Aí você, onde tu vai tirar essa dúvida? Quando Deus falou, façamos o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então Deus não estava sozinho, ele estava com o Filho, e o Filho veio para cá e falou, eu falo aqui o que eu vi na presença do Pai. E tem alguém para falar melhor do que aquele que está presente com a pessoa? Eles falavam o que ouviram, e ele falou o que ele vivenciou. Aleluia. É igual a gente aqui, se convivemos com uma pessoa sempre, alguém pode falar o que for, mas aquele que conviveu tem aquela profundidade de falar na verdade o que é, porque conviveu. Aquele não conviveu, aquele ouviu, e se ouviu coisas que não são tanto quanto aquela presença de estar junto, é algo tremendo. Nós vamos aprender muitas coisas. O Senhor está ministrando, ele veio para falar e fazer a vontade do Pai. O que está passando para nós é a vontade do Pai, e ele estava perto, e tudo que ele fez aqui veio pela direção de Deus, do próprio Pai, para nossas vidas, para aquele que crê e aquele que acredita. Aí eles respondem, né? Olha como são, né? Mesmo sendo um povo que foi abençoado, tudo isso, responderam eles, o judeu, 39, responderam eles, nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus, se fosses filho de Abraão, praticaria as obras de Abraão. Muitas vezes a pessoa, olha, vocês sempre vão ouvir isso. De Deus quase todo mundo fala, até o macumbeiro fala, não fala? Todo mundo fala, não fala? É Deus, mas que Deus é esse? Agora, para não discriminar, porque Deus veio, enviou o Filho, veio na vontade dele no Filho para buscar e salvar o que havia se perdido. O macumbeiro não pode ser salvo? Pode. O espírita não pode ser salvo? Pode. Se converter dos seus caminhos, inverter. Deus, ele não está dizendo assim, Deus, ele é Deus de justiça, mas aquele que se aquebrantar diante dele, seja quem for, Deus não rejeita um coração quebrantado. Senão dá a impressão que a gente somos o tal, tem tantos cristãos se perdendo, e tem os que não são nada, e depois acaba se chegando a Deus e sendo salvo. Nós temos que observar isso, achando que nós somos, não. Se permanecer, se ficar de pé, amém. Mas pode inverter certas coisas se a gente não tomar um cuidado. Mas nós não podemos dizer que eles, enquanto tem fôlego de vida, tudo pode ainda acontecer ou mudar. Agora, depois que morre, seja na posição que esteja, dali que segue o juízo. Isso a gente não pode negar, que vai ser dali para lá mesmo, o juízo acabou. Amém? Porque quando a gente comenta assim, macumbeiro, feiticeiro, a gente parece estar dizendo, não, eles não pode ser salvo. Pode sim. Nós também andávamos perdidos. Não importa a forma, nós andávamos perdidos. Para isso que ele veio, para buscar e salvar o que havia se perdido. Então ele continua trabalhando e buscando e salvando pessoas. Amém? Nós temos que estar atentos a essas coisas. E eles ficam replicando, nós somos filhos de Abraão, achando, né? Quer dizer, não reconhece o Filho de Deus. Abraão foi um homem segundo a fé? Foi. Mas Abraão não salva ninguém. Paulo e Pedro não salvam ninguém. Quem salva é Jesus. Eles mostram o caminho da salvação. Isso ele pode mostrar, porque eles conhecem. É igual nós. Se a gente aprendeu o caminho, a gente tem um caminho para mostrar para aqueles. Tem pessoas que mostram os caminhos que levam, né? A Bíblia é tão tremenda, né? Há caminhos que parecem ser bom, mas o final leva à morte. Mas parece ser bom. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que ter o cuidado dos caminhos que a gente segue, percorre. Aleluia.
A diferença vai estar aí, na decisão de cada um. Por isso que a Bíblia fala em Romanos, que aquele que confessar com a sua boca o Filho de Deus como Senhor e Salvador. Eu não posso confessar a salvação de ninguém aqui. Eu tenho que confessar a minha salvação. Vocês têm que confessar a sua salvação. É com a tua boca. Eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. É cada um, isso é individual, a salvação é individual. Aleluia. Aí ele fala, praticar as obras de Abraão, porque Abraão era um exemplo. Ele só falava, mas não seguia, né? Eu sou cristão, mas não segue. Tem gente que fala, né? Eu sou cristão, mas não segue. Você vê que a vida está totalmente para lá, para cá. Não tem prazer em estar na casa do Senhor, não tem prazer disso, não tem prazer da reunião dos irmãos juntos. Tem gente que não tem o prazer, acha que é fora. Quando o céu, o diabo que gosta, né? Quando está longe assim, opa, assim é mais fácil, que aqui no meio fica mais difícil, mas sozinho é mais fácil. Aí tem que ter o cuidado. Aleluia. E vocês vão ver algo mais ainda que é preocupante. E os dias estão piorando, se preocupem mais. Eu vou dizer o porquê. Aleluia. Aí ele falou, mas procurai me matar. Aleluia. No 40, ele continuando falando. Eles são obra de Abraão. Ele falou, vocês fazem a obra dele, mas procurai me matar. Homem que vos disse a verdade, que Deus ouviu. Abraão não fez isso. O que ele quer dizer? Você vê, às vezes você está numa direção certa, tem gente que vem contra. Não adianta, as pessoas se levantam, às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, às vezes na rua, às vezes na vizinhança, não tem pessoas que às vezes se levantam. Você está certo, você quer o bem, mas as pessoas se levantam contra você. E às vezes fala que é Deus. É de Deus, mas olha só, mas as obras não mostram que é a vontade de Deus. Aqui falou isso, sou de Abraão. Ué, então porque se é de Abraão, por que ele está querendo matar, querendo impedir a obra? Não está aceitando o que eu estou falando. É igual a palavra de Deus. Se a gente dizer que é e não aceita, ué, se tu não aceita, porque tu não está de acordo, então não faz parte da tua vida. Você quer que seja o contrário. Aí tu vai viver aquilo. Quando nós aceitamos a palavra de Deus, a gente começa a viver a palavra de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Se a gente for continuar lendo essa parte até o final, tu vê que ele vai ser uma parte que vai chegar bem duro. Vocês dizem que são filhos de Deus, mas na verdade o vosso pai é o diabo. Por que quer dizer? Se você tem Deus como pai da tua vida, como pai nosso, né? E lembra como ensina a orar? Pai nosso que estás no céu. Então ele é o nosso pai. Nós temos o pai da terra, mas o nosso pai lá de cima, o Criador, é um só. Então o que acontece? A gente tem que entender que se tu segue a ele, tu se torna, através de Jesus Cristo, filho dele. Se você segue a outros, tu torna filho de outro, porque tu fica fazendo a vontade do outro. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Isso é só para a gente entender. Muitas pessoas ainda vão entender isso, vão ouvir, vão entender, mas nós que estamos entendendo temos que continuar nessa verdade. Não se afasta dessa verdade. Agora vem um detalhe, presta bem atenção, vai lá em Romanos, olha um detalhe, diga que não está acontecendo. Eu duvido que alguém fale que não está acontecendo, e se bobear, está acontecendo com pessoas aqui dentro da igreja, ou dentro das outras igrejas também. Nessa nossa igreja não é especial, o especial aqui é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a presença de vocês é muito importante, de estar diante da verdade, amém? Nem negócio de igreja melhor não, a igreja boa é que Deus está, pode ser até no chão, na lama, se o Senhor estiver ali, é um lugar bom. Quem faz o lugar ser bom é a presença de Deus, é o que eu penso. Eu não sei vocês, mas o que eu penso é dessa forma. Porque tem lugar lá fora que eles fazem culto até no meio da lama, lugar bem largado para lá outros países, e as pessoas saem com o filho no colo pisando na lama para ouvir a palavra de Deus. E Deus fala. Não é o lugar que faz Deus falar, somos nós a buscar a presença dele e dar liberdade dele estar naquele lugar, amém? Olha só, Romanos, não falei que era o 12? Presta bem atenção e você ouça bem o que eu vou falar e vê se não está atualmente. O que está acontecendo demais é isso, mas a palavra que foi escrita mais de 2000 anos atrás já estava nos instruída a ter o cuidado. Olha só, Romanos 12, vou ler o versículo 1 e 2.
Presta bem atenção. E se estiver acontecendo com alguém aqui, é melhor vigiar, porque vai pagar o preço. Se já não estiver pagando, pode pagar um preço. Amém? Presta bem atenção, hein? Paulo falando a respeito, um homem de Deus, né? Olha, levantado lá no caminho de Damasco pelo próprio Senhor, né? Quem é o Senhor? Ele pergunta: por que tu me persegues? E Deus mudou a história dele. Começou ali. A história de Paulo começou ali, a mudança. E a da sua vida? Quando começou a mudança, né? Cada um tem um momento que houve a mudança, que começou Deus a atuar. Diferenciado um dos outros, mas cada um teve um início quando foi para a presença de Deus. Cada um aqui deve ter um início e contar algo de que Deus, quando começou, ou porque tu tomou uma decisão, pode ser sido até através da oração de alguém que orou por você e você começou a entender e tomou uma posição, mas ali começa uma história. Amém? Olha só, portanto, Paulo falando em a carta aos Romanos, hoje somos nós que estamos ouvindo. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que é culto racional? O animal não é irracional, ele não tem entendimento. Às vezes ele vai pela percepção de ensinamento, ele faz alguma coisa, mas o animal é um animal irracional. E o homem é um animal, como se fala, o homem racional. Então o homem tem um entendimento, amém? Tem que ser a coisa racional, você saber o que você está seguindo, o que você é. Porque tem pessoa que, você é irracional, não consegue raciocinar essa verdade, né? Tem pessoa que é difícil, não consegue. O culto racional, porque tu tem que ter entendimento daquilo que você está cultuando. Você tem que ter entendimento por que você está aqui, o que você está ouvindo. Se você não entender nada, você vai aproveitar alguma coisa? Não. Você tem que ser um culto racional. Eu estou ali porque Deus está ali, porque tem a palavra de Deus ali. Eu quero adorar a Deus, eu posso me achegar a Deus. Tu tem que ser racional naquilo que você está buscando. Se você buscar de qualquer jeito, só puxar ela antes da cortina, não. Pode chavear. Pode. Amém? Entendeu o racional aqui? Você tem que buscar sabendo que é a verdade. Aleluia, você tem que saber que é a verdade. Aí sim, quando você já tem o raciocínio do que tu está fazendo aqui, né? Nós somos racionais. Estamos entendendo o que é feito na casa do Senhor. Estamos entendendo a direção dEle, compreendendo a direção dEle, querendo para a nossa vida. Aí você já entendeu algo tremendo, não entendeu? Mas o que é que o mundo faz? Começa a deturbar o teu raciocínio. Ele começa a querer mudar o teu raciocínio. E tu tem que ter cuidado, que o mundo vem com tudo, já viu? Ele vem de uma forma que passa até um tsunami na nossa mente, não é verdade? Ou na nossa visão do que a gente vê. Você vê tanto na rede social, como vê pessoalmente, tudo quanto é lugar tu está vendo. Então ele vem como um tsunami, com tantas coisas. E você, às vezes, se tu não vigiar no teu raciocínio daquilo que tu quer e tu acredita, você começa a botar dúvida, ou achando que não é tanto daquele jeito. Aí Paulo, movido pelo Espírito Santo, continua dizendo: depois que você entender tudo, aí vem algo tremendo para você fazer. E ele fala: não vos conformeis com este. Observou só essa primeira parte desse versículo: e não vos conformeis com este mundo. Agora entenda, imagine quando Paulo falou isso, lá bem lá atrás, depois de Cristo. Quanto tempo já tem isso? E como era o mundo naquela época? Tinha as coisas de hoje? Não tinha.
tinha poucas coisas, mesmo assim ele falou, não vos conformeis com este mundo. Se a palavra está sendo ministrada agora, está falando do tempo lá atrás ou do tempo agora? Do tempo agora. Pois é. Lá está falando agora. Então é esse mundo que hoje nós vivemos nele, que é diferente, não de terra, não, é diferente daquilo que tinha naquela época, que era muito menos. Se você voltar atrás, aqueles que têm mais idade aqui, uns 40 anos atrás, já sabe que era bem diferente, não era? Não era tão bom, mas se comparar com hoje era ótimo. O de hoje é horrível. Daqui a 30 anos você vai dizer, pô, aquele era horrível, mas agora está pior ainda. Não é o que está acontecendo? Porque a palavra diz, para se cumprir vai acontecer isso. Aí eu não vou te conformar com esse mundo. Aí eu tenho que infelizmente dizer, tem muitos cristãos se conformando com este mundo. Não, pastor, tá? Como estão? E às vezes você está vendo como o mundo, através de leis, está impondo tantas coisas para você aceitar, que tu vê que a Bíblia é contrária. Você vê que estão mudando a natureza do ser humano com leis, e isso acontece no meio cristão, e tem pessoas confundindo e aceitando. Se a gente segue o que é verdade, a gente não tem que conformar com o que é errado. Amém? É o que a palavra nos diz. Mas tem pessoas se conformando com coisas porque o mundo está empurrando. Tu vai ver uma televisão, uma novela, tudo que você vê agora tem tudo que o mundo quer, porque fica tudo na tua visão. E muitos estão se conformando, achando que é normal. Porque no meio dali, que destacam, mostra que é normal. Mas a Bíblia mostra pra gente que não é normal. Sabe o que é triste? O triste é que às vezes essa pessoa, olha só que tem cuidado com o que você ouve. Tu tem que adquirir tudo que Deus tem falado, mas tem que ter cuidado com o que falam no teu ouvido. Separa as coisas. Se não separar, vocês vão misturar o que é e o que não é. Vou ter que dar um exemplo para vocês, sem dar nomes. Aí eu posso perguntar, alguém aqui faria desse jeito? Alguém aceitaria, achava que estava certo? Porque eu acho que está tudo errado pela palavra. Mas vou dar um exemplo, né? Pessoas mais eclesiasticamente acima. Aí eu pergunto a vocês, ou o pai ou a mãe, ou tem um filho ou tem uma filha. Um filho que está ao contrário do que a palavra diz. Cada um faz o que quer, é com eles, mas a palavra é uma só, e não volta vazia para Deus. Filho vai continuar sendo, não vai? Vai. Tu vai querendo o bem dele? Vai. Agora vai aceitar? Pois é. Mas tem uns que aceitam. Aí a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo. Às vezes o próprio cristão, tem não só o cristão, mas estou falando do cristão. Meu cristão está com a verdade, está adquirindo e conhecendo a verdade para se libertar. Uma pergunta. Entenda o que eu estou falando. O amor continua, a vontade de ver a mudança continua, o cuidado continua. Agora, compartilhar mudou a história, correto? Bom exemplo. Estou falando do que aconteceu, tá? Seja um lado ou outro. Tem países que já estão botando o casamento, pode casar mulher com mulher, homem com homem. A Bíblia, imagine se Deus botasse dois homens, ia ter geração, não ia. Por isso ele botou um homem e uma mulher. Como é que é povoar a terra? Duas mulheres, dois homens. Pois é. Por que coisas absurdas acontecem? Vocês fariam, uma pergunta, vocês fariam um banquete para os dois dentro da tua casa? Ó, vou preparar o almoço, você traz o teu marido ou a tua esposa, a mulher trazendo o marido, outra mulher, e o homem trazendo o esposo, o teu filho trazendo o esposo, o homem, dentro da casa sendo cristão. Nem sendo cristão, já não é certo.
Pois é, mas já fizeram isso. Deu para entender? Aí a Bíblia, essa pessoa que prega a palavra, ou até que não prega, mas que ouve, diz para não conformar com esse mundo, e está aceitando isso. Aí vem alguém no teu ouvido, do pai ou da mãe, mas é teu filho, e continua sendo, e vai ser sempre. Mas dentro da minha casa não, lá fora é problema dele. Então, beleza, mas quando você bota dentro da tua casa e permite, você está compartilhando, você também tem culpa. E a Bíblia fala sobre isso. Agora o amor continua, vai orar para se libertar. Agora você trazer para dentro da tua casa, você está compartilhando. Ainda que falou o contrário, você não está compartilhando. Se você permitiu, você está aceitando. Não é verdade? Ou eu estou enganado? Não é verdade? Não acontece? Se você aceitou, você está permitindo. Se você não aceitou, vai ver alguém assim, é filho, é sangue, não sei. Ei, ninguém aqui é salvo assim não. A Bíblia tem eu vou passar aqui um filme, eu vou passar algo aqui. No final eu vou falar. Tá, deixa eu falar no final, deixa eu continuar aqui. Deixa eu passar aqui. Aleluia. Aí continuando. Aleluia. Não vou te conformar com esse mundo. Mas, olha só. Olha o conselho. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque a pessoa que aceita isso aí, a Bíblia fala que está sem entendimento. Porque está fazendo o contrário. Nós temos que renovar. Aleluia. Mas renovação do vosso entendimento. Renova. Se começou a aceitar, vai renovando pela palavra. Tu vai ver muita gente, mas cada um faz o que quer, tem o livre-arbítrio. Quando Deus não entra com a soberania, o homem pode ter o livre-arbítrio. Se ele vai ou não, mas tudo que plantar, colhe. As pessoas pensam, não, mas está sendo assim. Não estou sendo, eu estou só pegando a palavra. Eu estou ajudando a fé, porque estão deturbando a palavra de Deus, o que é verdade, que está explícito que é verdade, mas querem forçar você a aceitar aquilo que não é. Tu não está discriminando, tu apenas está pregando o que é verdade. Quando as pessoas se levantam contra o Evangelho, muita gente não se levanta contra o Evangelho, então está discriminando o Evangelho. E não dá nada para eles, né? Então você fala uma verdade, eles querem atacar. Mas ao contrário, está liberto. Tem liberdade. Aleluia. Aí existe algo, né? Que apesar de entendimento, depois tem que transformar no entendimento daquilo que começou já na tua mente, misturar, o mundo conseguiu jogar. Aí fala assim, terceira parte do versículo 2: para que, aí tem um motivo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está vendo que para você adquirir a boa e perfeita vontade de Deus tem uma direção? É a direção que o mundo está dando? Não. É a direção que a palavra nos dá. É a direção que o Senhor nos conduz. Aí vai dar a boa e perfeita vontade de Deus. Cada um crê no que quer acreditar. Ninguém é obrigado a crer. A gente, por isso, tem que ser racional. Entender aquilo que você crê, aquilo que tu acredita. Está muito difícil e complicado. Se nós não dermos ouvido, não permanecermos e prevalecermos até o final, nós não vamos receber a coroa da vida. Cuidado, as coisas estão complicando muito. A investida está muito grande. Você tem que se fortalecer, se preparar cada dia mais dentro da palavra, para você não ser consumido. Nós não sabemos o tempo. Tem pessoas que aconteceu recentemente, uma pessoa que hoje estava junto, no dia seguinte, passou outro dia, disseram que estava sendo sepultado. Eu falei, como? Mas acontece. Alguém sabe o tempo de vida aqui? Não, mas Deus sabe. Deus prolonga? Prolonga. Mas ninguém sabe. A igreja pode ser arrebatada agora. Pode acontecer alguma coisa, mas o que acontecer? Você está com quem? Com Deus? Você está garantido. Se você confia e espera no Senhor,
Você é mais do que vencedor, não importa o que aconteça. Amém? Glória a Deus. Tu vê que quando você dá a oportunidade de ouvir o que Deus tem a falar, isso nos ajuda. A gente não está falando aqui para diminuir ninguém, nem desacreditar, mas a gente tem que pregar a verdade que vem do Pai. Não adianta eu inventar outra coisa, porque o que vai acontecer está aqui. Aleluia. E eu louvo a Deus por isso. Muitas coisas que foram lidas aqui tem tudo a ver com a testificação, mas o que mostra aqui é um cuidado maior hoje em dia e daqui para frente. Vigia em casa, vigia. Cuidado com criança e computador e celular dentro do quarto, que não dorme, fica até 3 horas da manhã, 4, e o pai e a mãe estão dormindo. Vigia. O diabo não precisa, você pode estar dentro da igreja e estar destruindo o teu lar. Que adianta dar a glória na igreja, ter o lugar certo, e em casa não vigia nada. Cuidado, negócio de criança. Esse negócio de namoradinho dentro do quarto com a filha, ou o filho com... Cuidado. Você está abrindo brecha, não é? Aí tu está permitindo dentro da tua casa. Se é lá fora, é desobediência. Dentro da tua casa é permissão. Acorda, acorda. Acorda, porque o troço é sério. Isso não é brincadeira, o negócio é sério. Porque nós sabemos o passo seguinte, se nós vamos conseguir dar ou não. Então a gente tem que pensar assim, sabe o quê? Reflete no que é falado, no que é pregado, e vê se não faz sentido segundo a direção de Deus para as nossas vidas. Se não fizer, deixa de lado. Mas cuidado para não deixar de lado as coisas que Deus fala para a gente tomar uma posição. Porque Ele fala, porque Ele cuida de nós. E Ele quer o melhor para cada um de nós. Amém? E a direção dele é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica a Deus com as palmas. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia.